Mãe, se algo me acontecer, não dê um centavo para o Tiago até ele mudar quem é. Essas foram as últimas palavras que minha filha Juliana me disse antes de sair pela minha porta há 7 anos. 6 horas depois, ela estava morta, seu carro em torno de um ipê na chuva torrencial na Barra da Tijuca. Nunca imaginei que essas palavras me assombrariam através de cada dia, cada aniversário, e agora, através dos arranjos florais feitos e das fontes de champanhe no casamento do meu neto. Mas antes de continuarmos, escreva aí nos comentários de onde está assistindo e que horas são agora. Eu gosto de saber onde minhas histórias estão chegando. Observei Tiago do outro lado do salão de recepção do Clube Naval de Copacabana, bonito e em seu terno sob medida que custou mais que 3 meses da minha aposentadoria. Seu pai, Ricardo, estava ao seu lado, ambos rindo com o tipo de pessoas que medem amizade pelo patrimônio líquido. Nenhum dos dois notou que eu estava sentada sozinha na mesa da família. O peso do segredo pressionava contra meu peito como uma pedra. 180 milhões de reais, todos meus de acordo com o testamento de Juliana. Nenhum centavo para Tiago ou seu pai. Minha casa modesta em Copacabana e meu carro simples não revelaram nada. Ninguém sabia que eu poderia comprar este clube inteiro 10 vezes sem pestanejar. Dona Margarete, uma garçonete apareceu ao meu lado, vestindo o uniforme branco impecável do evento. O pai do noivo gostaria que a senhora se juntasse a ele e seu neto para as fotos. Assenti, abrindo minha bolsa onde guardava a carta dobrada do advogado de Juliana. Meu talismã, meu fardo. 7 anos carregando este segredo. Aí está ela. A voz de Ricardo ecoou quando me aproximei, seu sotaque carioca ainda forte, apesar dos anos tentando soar mais refinado. Seu braço serpenteou ao redor dos meus ombros, a colônia importada me sufocando. A avó do noivo. Linda como sempre, Meg. O sorriso de Ricardo nunca chegava aos olhos. 25 anos desde que ele havia abandonado minha filha por uma modelo 20 anos mais nova. E eu ainda via o mesmo olhar calculista. Agora, chegando aos 60, ele mantinha sua fachada carismática, apesar de 3 casamentos fracassados posteriores. A sua situação financeira, no entanto, era outra história completamente diferente. Obrigado, Ricardo, disse, mantendo minha voz neutra, como havia aprendido a fazer em todas essas décadas lidando com ele. Tiago mal me reconheceu. Ocupado demais mostrando seu relógio para os padrinhos, todos os jovens executivos de ternos caros e sorrisos vazios. 70 mil reais, feito sob medida na Suíça, dizia ele, girando o pulso para que a luz do brilho de cristal refletisse no mostrador. O pai da Vanessa me conseguiu um desconto especial para o casamento. Meu coração afundou. O mesmo velho Tiago, medindo a vida por etiquetas de preço. Tentei tanto depois que Juliana morreu. Abri minha casa para ele quando tinha 16 anos, ainda se recuperando da perda da mãe. Cozinhei suas refeições favoritas, feijoada nos sábados, brigadeiro caseiro nos aniversários, compareci a todos os eventos da escola, paguei pelo melhor psicólogo do Rio de Janeiro. Mas a influência de Ricardo era profunda demais, plantada desde que Tiago era criança. Vovó, fique aqui. Tiago me posicionou como um adereço, suas mãos frias nos meus ombros. Por um lampejo de momento, vi Juliana em seus olhos. Mesmo azul profundo, mesmo pequeno flanco dourado perto da pupila que ela havia herdado da minha mãe. Então se foi, substituído por aquele olhar familiar e pretensioso que conhecia bem demais. O fotógrafo, um jovem barbudo com equipamento profissional caríssimo, tirou várias fotos enquanto eu forçava um sorriso. Eles tinham alguma ideia do que eu estava escondendo? Que Juliana tinha visto através dos dois com a clareza brutal que apenas uma mãe desesperada possui? Com licença, saí assim que as fotos terminaram, murmurando algo sobre pegar um pouco de ar fresco. Do lado de fora, no terraço que dava para a praia de Copacabana, com vista para o mar e o Pão de Açúcar ao longe, desdobrei a carta de Juliana novamente. O papel havia ficado fino e amarelado de tanto relê-lo ao longo dos anos. Mãe, tenho presenciado Tiago se tornar mais como Ricardo a cada ano que passa. O materialismo, a manipulação, a crença absoluta de que dinheiro é a resposta para tudo na vida. Falhei com ele como mãe.
Talvez trabalhei demais depois do que foi feito. Talvez fui leniente demais, tentando compensar a ausência do pai. Mas não posso deixar meu trabalho de vida financiar o mesmo vazio emocional que Ricardo encarna. Você é a única pessoa que confio completamente. Use sua sabedoria. Se Tiago realmente algum dia mudar, você saberá. Cerimônia linda, não foi? Me sobressaltei, dobrando rapidamente a carta. Uma jovem em vestido de dama de honra cor-de-rosa estava por perto, sorrindo com sincera simpatia. A irmã de Vanessa, Júlia, reconheci das fotos que Tiago havia mostrado. Sim, adorável, consegui dizer, guardando a carta de volta na bolsa. Vanessa passou meses planejando cada detalhe. Júlia se apoiou, banco do terraço, embora ela tenha brigado com Tiago sobre o custo. Sabia que ela queria algo menor? Júlia baixou a voz, olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Na verdade, queria a metade do orçamento do casamento para o centro comunitário onde faz voluntariado na Rocinha. Minha atenção se aguçou completamente. Não sabia disso. Júlia riu suavemente, balançando a cabeça. É minha irmã. Ela mantém o trabalho voluntário discreto. Diz que não é sobre reconhecimento público. Olhou de volta para a recepção através das portas de vidro. Entre nós, fiquei surpresa quando ela se apaixonou pelo Tiago. Pareciam tão diferentes em valores fundamentais. Antes que eu pudesse responder, uma comoção irrompeu lá dentro. Através das portas do terraço, vi Ricardo balançando em pé, gesticulando extensamente e apontando com raiva para o pai da Vanessa. Tiago estava tentando puxá-lo para longe, constrangimento profundo gravado em seu rosto jovem. Ai, não. Júlia sussurrou, conduzindo uma mão à boca. Senhor Santos tem bebido desde o meio-dia. Observei enquanto a segurança do clube se aproxima discretamente. Homens de terno escuro movendo-se com eficiência profissional. A voz de Ricardo se espalhando pelo terraço aberto, protegido pelo vento do mar. Vocês acham que são os melhores que eu? Eu construí tudo do nada. Saí da Zona Norte e cheguei onde estou. Quando Tiago receber o dinheiro da mãe, vamos mostrar a vocês o que é riqueza de verdade. Meu sangue virou gelo. Como Ricardo sabia do dinheiro de Juliana? O que exatamente Tiago foi contar para ele? E mais importante, quanto eles realmente sabiam? Antes que eu pudesse continuar minha conversa com Júlia, murmurei uma desculpa e me dirigi rapidamente de volta para dentro. Preciso verificar uma coisa. Enquanto corria de volta para o salão, um pensamento martelava incessantemente na minha mente. Juliana estava certa desde o início. E agora, o segredo que guardei por 7 longos anos estava prestes a explodir. Bem no meio do casamento do meu neto, na frente de toda a alta sociedade carioca. A coordenadora do casamento me interceptou antes que eu pudesse alcançar Ricardo, seu sorriso profissional, mas visivelmente tenso. Dona Margarete, estamos cuidando da situação com toda a discrição possível. Talvez a senhora pudesse se juntar à família da noiva para o corte do bolo? Está começando em 5 minutos. Por cima do ombro dela, observei a segurança discretamente escoltando Ricardo para uma sala lateral, provavelmente o escritório da administração do clube. Tiago ficou congelado no meio do salão, no seu rosto uma máscara de fúria e humilhação profunda. Nossos olhos se encontraram através da multidão de convidados curiosos, e pela primeira vez naquele dia inteiro, ele realmente me viu. O apelo silencioso em sua expressão me transportou de volta 7 anos para o garoto de 16 anos, soluçando descontroladamente em meus braços, depois que a polícia confirmou a morte de Juliana. Estarei lá em 1 minuto, disse a coordenadora, que virou com um aceno de cabeça aliviado. Enquanto atravessava o salão de baile, fragmentos de conversas sussurrantes me alcançaram nos grupos de convidados elegantemente vestidos. Ouviu o que Ricardo disse sobre dinheiro? Sempre pensei que Tiago vinha de família rica. A mãe morreu num acidente, não foi? Que situação embaraçosa. O peso do segredo de Juliana ficava maior a cada passo que eu dava, se eles ouvirem a verdade completa. O investimento em ações que minha filha havia feito 15 anos atrás, numa pequena startup de tecnologia, havia explodido além das expectativas de qualquer um após sua morte prematura. Some-se a isso sua apólice de segurança de vida substancial e o acordo milionário do acidente.
180 milhões de reais em contas que só eu pude acessar, crescendo com juros compostos ano após ano. Dona Margarete, Vanessa apareceu diante de mim, radiante em seu vestido de noiva de renda francesa, apesar da tensão palpável no ar ao nosso redor. Sinto muito pelo que acabou de acontecer. Sei que deve estar constrangida. Estudei cuidadosamente o rosto da minha nova nora, procurando sinais da mulher compassiva que Júlia havia descrito com tanto carinho. Aos 23 anos, Vanessa Costa Santos vinha de uma das famílias bancárias mais tradicionais de São Paulo, com nome que abriu portas em todo o país. Quando Tiago nos apresentou pela primeira vez há 3 anos, admito que ela era apenas outro troféu para ele adquirir. Bonita, bem conectada, perfeita para suas ambições de ascensão social que Ricardo havia cultivado nele desde pequeno. Não é sua culpa, querida, disse, batendo gentilmente em sua mão enluvada. Ricardo sempre foi teatral. Algo tremulou em seus olhos castanhos. Compreensão, talvez, ou o reconhecimento de uma verdade mais profunda que ela estava começando a entender. Tiago foi tentar conversar com o pai. Ele pediu para esperar o corte do bolo por alguns minutos. Claro que sim. Hesitei. Então decidi me arriscar. Vanessa, posso perguntar uma coisa? Ela assentiu, curiosidade sincera em sua expressão. Em todos esses anos de namoro, Tiago alguma vez falou sobre a mãe dele? Sobre como ela era? A pergunta claramente a pegou de surpresa. Ele, não muito, na verdade, sempre mudava de assunto quando eu tentava perguntar. Ela baixou a voz, olhando ao redor para se certificar de que não éramos ouvidas. Tiago nunca fala sobre a mãe dele. Quem ela era como pessoa? Senti minha garganta pressionada com emoção. Como descrever minha filha brilhante e feroz para a esposa do filho que mal se lembrava dela? Juliana era extraordinária. Uma analista financeira que trilhou seu caminho do nada até o topo de muitas empresas multinacionais. Após o divórcio, ela criou Tiago sozinha enquanto construía uma carreira impressionante. Ela tinha este riso que poderia encher uma sala inteira e jamais se recuava do que acreditava estar certo. Os olhos de Vanessa se suavizaram visivelmente. Ela parece alguém que eu teria admirado muito. Ela faria 45 anos hoje. As palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse pará-las. Os olhos de Vanessa se alargaram em choque completo. Hoje é o aniversário dela? Tiago sabia disso quando escolheu as datas? Assenti lentamente. Ele escolheu a data do casamento. Pensei que talvez fosse sua forma particular de honrar a memória dela. O olhar de choque e depois tristeza profunda no rosto de Vanessa me disse tudo o que eu precisava saber. Tiago não havia se lembrado. Ou pior ainda, não se importava o suficiente para mencionar. Dona Margarete, por favor, me chame apenas de Meg. Afinal, somos família agora. Meg, ela deu um sorriso pequeno, mas genuíno. Você me ajudaria a arrumar meu véu antes das fotos oficiais na suíte nupcial? Acho que se desajeitou um pouco com toda esse alvoroço. Reconheci a desculpa pelo que realmente era. Uma oportunidade de conversarmos em particular, longe dos ouvidos curiosos e olhares especulativos. Intrigada pela urgência em sua voz, a segui através do salão de recepção, passando por grupos de convidados elegantemente vestidos que cochichavam entre si sobre o incidente com Ricardo. A suíte nupcial estava vazia agora, distribuída com pincéis de maquiagem caros, taças de diamante meio vazias e remessas de rosa branca. Vanessa fechou a porta cuidadosamente atrás de nós e se virou para me encarar, sua expressão sutilmente muito mais séria. Há algo importante que você deveria saber sobre Tiago, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Algo que tenho tentado ignorar, mas depois do que aconteceu lá fora, meu coração disparou. Ela descobriu alguma coisa sobre o dinheiro de Juliana? Pensei. Tiago está em sérios apuros financeiros, problemas muito grandes. Vanessa torceu nervosamente seu anel de diamante, uma peça impressionante que provavelmente custava mais que um carro popular. Ele estourou 5 cartões de crédito diferentes, pagando pela lua de mel e sua parte dos custos do casamento. Ricardo o convenceu a fazer empréstimos múltiplos, usando como garantia uma suposta herança futura. Então isso explicou o surto bêbado e desesperado de Ricardo.
Minha mente disparou, raiva e tristeza guerreando dentro do meu peito. 7 anos inteiros provendo secretamente para Tiago. A mensalidade da universidade particular que paguei anonimamente através de um fundo educacional, o apartamento em Ipanema que subsidiei sem que ele soubesse, as oportunidades de emprego que arranjava através de contatos antigos da minha época de enfermeira-chefe. E ainda assim, ele estava literalmente contando os dias até minha morte para ter acesso ao dinheiro. Os dois parecem absolutamente completos de que há uma quantia substancial de dinheiro vindo quando você... Ela pausou, claramente desconfortável. Quando você falecer. Desculpe. É horrível ter que dizer isso. Há algo mais, Vanessa continuou, sua voz caindo para um sussurro urgente. Ontem à noite, na véspera do casamento, eu estava voltando do banheiro do hotel quando ouvi Ricardo no telefone com Tiago. Eles estavam discutindo sobre como me fazer pedir dinheiro emprestado ao meu pai para cobrir as dívidas imediatas, e se isso não funcionasse... Ela engoliu em seco. Eles deveriam tentar fazer com que você fosse declarada mentalmente incompetente para administrar qualquer herança após o casamento. A sala pareceu inclinar-se ao meu redor. O que você disse? Os olhos de Vanessa se encheram de lágrimas, mas ela conteve com a determinação. Eu não posso acreditar que estou dizendo no meu próprio dia de casamento, mas acho que cometi um erro terrível. O homem por quem me apaixonei, o Tiago que se voluntariou comigo no centro comunitário da Rocinha, que ficou acordado a noite inteira me ajudando a preparar refeições para o sem-teto, esse homem parece completamente diferente sempre que o pai está por perto. Fitei-a, processando essa nova informação com surpresa genuína. Tiago fazendo voluntariado, ajudando os sem-teto, passando noites preparando comida para necessitados, isso não se alinhava com absolutamente nada do que eu havia visto nele nos últimos 7 anos. Você tem certeza de que estamos falando do mesmo Tiago? Tentei entender, sem conseguir esconder minha incredulidade. Eu sei como deve parecer, disse Vanessa rapidamente. Mas quando nos conhecemos na faculdade, ele era genuinamente diferente. Estava lutando financeiramente, trabalhando meio período na lanchonete do campus para pagar despesas básicas. Parecia vulnerável, genuíno, alguém que entendia o que era ter que lutar por tudo. Ela torceu sua aliança, o som metálico ecoando no silêncio da sala. O trabalho voluntário foi ideia dele, você sabia? Disse que a mãe costumava fazer trabalho comunitário e que queria honrar a memória dessa forma. Eu a encarei com discrição total. Tiago realmente disse isso? Ela concordou enfaticamente. Mas quanto mais bem-sucedido ele se tornou no trabalho, quanto mais tempo passou sob a influência direta de Ricardo, mais ele mudou. Foi sutil no início. Roupas de grife, restaurantes caros, uma obsessão crescente com status social. Depois trouxe os empréstimos, as dívidas do cartão de crédito e, finalmente, ela hesitou. Finalmente o quê? O vício em jogos, ela sussurrou. Ele prometeu que havia parado completamente há meses, mas encontrei extratos bancários mostrando enormes perdas em cassinos online ainda na semana passada. Antes que eu pudesse responder ou entender essa revelação devastadora, a porta se abriu de repente com força. Tiago estava lá, seu rosto vermelho tanto de raiva quanto de álcool, ou talvez ambos. Aí está você. Ele repreendeu Vanessa com uma dureza na voz que me fez estremecer. Todo mundo está esperando lá fora. O que você está fazendo aqui conversando com ela? O desprezo absoluto na forma como ele disse, ela me cortou como uma lâmina afiada. Este era o Tiago real, aquele que Juliana tinha visto com clareza dolorosa e havia tido sabedoria o suficiente para proteger sua fortuna contra. Não fale com sua avó dessa forma, disse Vanessa, sua voz calma, mas extremamente firme. Ela é sua família. A expressão de Tiago escureceu perigosamente. Não se meta em assuntos de família, Vanessa. O papai está tendo um dia difícil e não preciso de você complicando ainda mais as coisas. É o aniversário da sua mãe, Tiago. Ela respondeu sem hesitar. Você pelo menos se lembrou disso? A cor sumiu completamente de seu rosto. Por um momento breve, a máscara social escorregou e vislumbrei algo que não via há anos. Vergonha genuína, remorso profundo, talvez até um lampejo do menino que havia sido antes da influência corrupta de Ricardo.
O bolo, ele murmurou, virando-se abruptamente. Todo mundo está esperando para cortarmos o bolo. Enquanto Vanessa ouvia o som de fora, ela me deu um olhar que falava muito sobre o estado real de seu casamento. Estava rachando e desmoronando apenas horas após os votos solenes terem sido feitos. Sozinha na suíte nupcial, peguei meu celular com mãos que tremiam preferencialmente e disquei um número que falei. Escritório do Dr. Raimundo Figueiredo, atendeu uma voz nítida e profissional. Aqui é Margarete Santos, disse, tentando manter minha voz firme. Preciso falar com o advogado da Juliana imediatamente. Houve desenvolvimentos significativos na situação. Dr. Figueiredo não pôde atender minha ligação até segunda-feira de manhã, mas seu assistente competente me garantiu que a herança estava absolutamente segura e guardada legalmente. Ninguém, nem Ricardo, nem Tiago, nem mesmo uma equipe dos melhores advogados de São Paulo e Rio de Janeiro poderia tocar no dinheiro de Juliana sem meu consentimento explícito e documentado. Retornei à recepção com meu coração ainda acelerado, mas minha determinação completamente fortalecida. O grande salão de baile foi transformado magicamente para a parte noturna da celebração. Lustres de cristal austríaco lançaram um brilho dourado e romântico sobre a pista de dança polida, onde Tiago e Vanessa performavam sua primeira dança como casal. Pareciam figuras saídas diretamente de um conto de fadas. Ele, elegante de preto, ela etérea de branco, dançando juntos em passos coreografados que provavelmente custaram milhares de reais em aulas particulares com dançarinos profissionais. Casal lindo, não acha? Disse uma voz masculina distinta ao meu lado. O pai de Vanessa, William Costa, ofereceu-me uma taça de champanhe francês em cristal fino. Diferente da ostentação chamativa e desesperada de Ricardo, William exalava a confiança serena que vem de gerações de dinheiro antigo e bem estabelecido. Que pena que o pai do Tiago causou aquela cena estranha. Ricardo sempre foi intenso, respondi diplomaticamente, aceitando uma bebida com um pequeno sorriso. A sobrancelha grisalha de William se mostrou diminuta, um gesto que sugeria que ele soubesse muito mais do que estava dizendo. Essa é uma forma bastante diplomática de colocar a situação. Ele baixou a voz, criando uma bolha de privacidade ao nosso redor. Entre nós, devo admitir que havia sérias preocupações sobre este casamento desde o início. Vanessa sempre teve uma consciência social muito desenvolvida, que, francamente, não costuma se alinhar bem com a confiança da família Santos. O comentário me surpreendeu pela sua franqueza. Você conhece Ricardo pessoalmente? Nossos caminhos se cruzaram algumas vezes no mundo dos negócios ao longo dos anos. Nada particularmente positivo, receio. Sua expressão cuidadosamente neutra, mas havia aço por baixo da polidez. Respeito profundamente as escolhas das minhas filhas, mesmo quando discordo delas, mas um pai sempre se preocupa. Especialmente quando houve rumores persistentes sobre dívidas de jogo e dinheiro emprestado em condições questionáveis. Meus dedos foram pressionados instintivamente ao redor da taça de champanhe. Dívidas de jogo? William pareceu momentaneamente desconfortável, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Talvez eu esteja mal informado sobre os detalhes específicos. Com licença, parece que minha esposa está me sinalizando do outro lado do salão. Ele se afastou com a graça suave de alguém acostumado a navegar situações sociais delicadas, me deixando com mais uma peça preocupante das quebra-cabeças, que era a vida secreta de Tiago. Vício em jogos explicaria perfeitamente os problemas financeiros. Apesar de seu trabalho ter sido bem remunerado numa empresa de investimentos, uma posição que eu suspeitava especificamente que Ricardo havia conseguido para ele através de conexões duvidosas e até talvez ilegais. A música mudou para algo mais animado, e os convidados inundaram a pista de dança em ondas de risos e conversas. Recuei para um canto mais quieto do salão, observando a celebração com um sentimento crescente de desconforto. Ricardo havia reaparecido, aparentemente mais sóbrio após sua conversa com a segurança, trabalhando metodologicamente a sala com seu charme ensaiado. Observei-o se aproximar estrategicamente de vários associados comerciais importantes de William Costa, dando tapinhas familiares nos ombros e rindo alto demais para piadas que provavelmente não eram engraçadas.
Você gostaria de dançar? Virei-me para encontrar um cavalheiro distinto da minha idade, impecavelmente vestido em smoking clássico, com a mão asseada cuidadosamente. Roberto Garcia. Ele se apresentou com um sorriso caloroso, mas respeitoso. Sou amigo da família da noiva há muitos anos. Margarete Santos, respondi, aceitando sua mão após um momento de hesitação. Avó do noivo. Conforme nos movíamos graciosamente para a pista de dança, Roberto se provou um dançarino habilidoso e gentil. Espero que não se importe com minha ousadia em me aproximar, ele disse com gentileza sincera. Mas você parecia precisar de um resgate temporário de seus pensamentos mais pesados. Sorri, apesar de todo o peso emocional que carregava. Assim tão óbvio? Reconheci imediatamente o olhar de alguém carregando um fardo muito pesado. Usei exatamente a mesma expressão por anos após minha querida esposa falecer. Não havia nenhum traço de pena em seu tom, apenas compreensão profunda e empática. Por um momento precioso, me permiti relaxar completamente na dança, genuinamente grata pelo respiro temporário da tensão emocional constante. Devo confessar algo, disse Roberto após alguns minutos de dança silenciosa. Eu conheci sua filha. Suas palavras quase fizeram meu coração parar completamente. Você conheceu Juliana? Juliana Santos, correto? Analista financeira absolutamente brilhante. Ela prestou consultoria especializada para minha empresa há cerca de 12 anos. Seus passos nunca vacilaram, mas pude sentir sua atenção focada intensamente em minha ocorrência. Ela tinha uma mente realmente notável para a estratégia de investimentos complexos. Suas recomendações salvaram literalmente milhões de reais de nossa empresa durante uma crise econômica particularmente desafiadora. Meus próprios passos vacilaram progressivamente. Você realmente conhecia minha Juliana? Roberto assentiu com seriedade. Ela tinha uma presença inesquecível, inteligente, determinada, absolutamente ética em todas as suas negociações. Perdi o contato com ela depois que deixou a indústria de consultoria para se concentrar em investimentos pessoais. Alguém relatou alguns anos atrás que ela havia falecido em um acidente. Eu fiquei profundamente triste ao saber da notícia. Acidente de carro, disse eu automaticamente, as palavras ensaiadas e repetidas de anos de condolências. 7 anos atrás. Uma perda absolutamente terrível para todos nós. Ela falou sobre você com frequência durante nossas reuniões de trabalho, sempre com enorme admiração e carinho. Lágrimas inesperadas ameaçaram os cantos dos meus olhos. Eu estava acostumada a ser praticamente invisível em reuniões familiares, a atitude consistentemente desdenhosa de Tiago, que havia sido quase esquecido completamente como era vista e valorizado por alguém. Posso fazer uma pergunta talvez indiscreta? Comecei, mas depois me detive. O que eu estava fazendo exatamente? Interrogando um estranho no casamento do meu próprio neto. Mas Roberto pareceu entender intuitivamente o que eu não consegui formular em palavras. Se você está se perguntando se ela alguma vez foi informada sobre seu investimento inicial na Horizon Tech, sim, ela comentou várias vezes. Juliana foi uma das primeiras investidoras da empresa, se não me engano. Um movimento extremamente inteligente, que certamente teria rendido retornos substanciais ao longo dos anos. Meu sangue gelou completamente. Exatamente quanto esse homem sabia sobre as finanças de Juliana? Na verdade, é precisamente por isso que me aproximei da senhora esta noite. Roberto continuou, sua voz baixando para um tom mais confidencial. Reconheci você imediatamente de uma fotografia que Juliana mantinha em seu escritório. Quando a vi aqui, parecendo tão visivelmente perturbada e preocupada, me pergunto se talvez o filho dela herdou esses investimentos. Infelizmente, jovens adultos frequentemente administram muito mal riqueza súbita e substancial. A música terminou exatamente antes que eu pudesse formular qualquer tipo de resposta, o que foi um tipo específico, já que não fazia a menor ideia do que dizer. Roberto me escoltou educadamente de volta à minha mesa, entregou-me discretamente um cartão de visita elegante e ficou isolado na multidão de convidados, deixando-me profundamente abalada e com ainda mais perguntas do que respostas. Eu preciso de ar fresco com urgência. Saindo por uma porta lateral que dava para um pequeno jardim, encontrei um espaço íntimo iluminado por luzes pequenas e românticas proporcionadas entre as árvores.
Para minha surpresa, não estava sozinha. Vanessa estava sentada num banco de pedra, ainda usando seu vestido de noiva, olhando fixamente para a tela do seu celular com uma expressão de profunda tristeza. Ela olhou rapidamente quando me aproximei, enxugando os olhos com um lenço de renda. Maggie, me desculpe, eu só preciso de alguns minutos longe de tudo isso. Você está bem? Queria, embora a resposta fosse dolorosamente óbvia. Honestamente, não. Ela admitiu com um riso triste e amargo. É o meu dia de casamento, e estou me escondendo do meu próprio marido em um jardim. Sentei cuidadosamente ao seu lado, tomando cuidado para não amassar seu vestido confeccionado. O que aconteceu agora? Tiago está furioso comigo porque me recusei categoricamente a pedir dinheiro emprestado ao meu pai hoje à noite. Ele insiste que precisa urgentemente para uma oportunidade de investimento que Ricardo encontrou. Ela balançou a cabeça com frustração. Eu disse a ele que tínhamos concordado explicitamente. Nenhuma discussão financeira no nosso dia de casamento. E ele disse que eu claramente não entendo como o mundo real funciona. Que o pai dele tem conexões poderosas que poderiam nos estabelecer financeiramente para a vida inteira se agíssemos rapidamente. Sua voz resistiu com raiva sincera. Então ele disse que talvez devesse ter se casado com alguém que realmente apoiava suas ambições, em vez de alguém que perdeu tempo servindo sopa para viciados e vagabundos. A crueldade casual dessas palavras soava exatamente como algo que Ricardo diria. Sinto muito, Vanessa. Verdadeiramente. Ele não era sempre assim, ela sussurrou, olhando para as estrelas através das árvores. Quando nos conhecemos na faculdade, Tiago era genuinamente diferente, lutando financeiramente com as aulas, trabalhando meio período numa lanchonete barata do campus para pagar contas básicas. Parecia tão genuíno, tão vulnerável, alguém que realmente entendia que tinha que lutar por cada centavo. Ela torceu nervosamente sua aliança de diamantes. O trabalho voluntário comunitário foi ideia completamente dele, você sabia disso? Ele me disse que a mãe costumava fazer trabalho voluntário regular e que queria honrar a memória dela dessa forma significativa. Ainda me surpreendeu ouvir isso. Tiago realmente disse essas palavras? Ela concordou enfaticamente. Mas quanto mais bem-sucedido ele se tornou profissionalmente, quanto mais tempo passou diretamente sob a influência do pai, mais ele mudou fundamentalmente. E agora, o vício. O vício em jogos, terminei por ela. Então meu pai estava certo sobre os rumores, disse ela, parecendo mortificada. Meu pai sabe sobre tudo isso. Tiago havia prometido solenemente que havia parado completamente há meses, mas sua voz sumiu. Um texto iluminou a tela do seu telefone. Ela olhou rapidamente e seu rosto inteiro caiu. Eles estão cortando o bolo agora. Tenho que voltar imediatamente. Enquanto ela se ajeitava, alisando cuidadosamente as camadas do seu vestido, tomei uma decisão de mudar tudo. Vanessa, depois que vocês voltarem da lua de mel, eu gostaria muito de ter uma conversa séria com você e Tiago juntos. Há algo muito importante que vocês dois precisam saber sobre a herança. Sobre o dinheiro? Ela disse com perspicácia surpreendente. Sobre Juliana, corrigi cuidadosamente. E sim, sobre o que ela realmente deixou para trás. Mas não é nada parecido com o que Tiago espera ou imagina. Pela primeira vez em toda aquela noite longa e tensa, senti distintamente a presença espiritual de Juliana ao meu lado, aprovando silenciosamente enquanto eu finalmente me preparava para revelar a verdade devastadora que ela havia confiado exclusivamente a mim 7 anos atrás. A cerimônia de corte do bolo foi uma performance magistral em fingimento social. Tiago e Vanessa sorriram radiantes para as câmeras profissionais, alimentando um ao outro com pedaços delicados do bolo de 5 andares com ganache de chocolate branco que custou mais que minha pensão mensal inteira. Nenhuma pessoa que assistiu teria adivinhado que eles estavam brigando amargamente apenas alguns minutos antes, ou que o pai do noivo estava sendo discretamente monitorado por guardas de segurança disfarçados de garçons. Fiquei deliberadamente na periferia da multidão, minha mente ainda acelerada da conversa revelada com Roberto Garcia. Quanto exatamente ele sabia sobre os investimentos secretos de Juliana? Foi mera coincidência ele me abordar hoje à noite, ou havia algo mais calculado e intencional por trás disso? Belo espetáculo, não acha?
Virei-me para encontrar Júlia, a irmã de Vanessa, ao meu lado novamente. Ela segurava 2 pratos pequenos de bolo. Pensei que talvez você quisesse experimentar, já que está se escondendo aqui no canto. Obrigada, disse, aceitando o prato com gratidão sincera. E não estou me escondendo exatamente. Estou mais observando tudo atentamente. Mesma diferença nesses eventos sociais grandiosos. Júlia deu uma mordida delicada no bolo e fez uma careta. Meu Deus, 30 mil reais e tem gosto de bolo de supermercado barato. Quase me engasguei completamente. 30 mil reais por um bolo? Júlia revirou os olhos com exaspero genuíno. Tiago insistiu absolutamente. Vanessa queria que a melhor amiga da nossa mãe fizesse o bolo. Ela é uma confeiteira incrível que trabalha em Ipanema, mas aparentemente não era prestigiosa o suficiente para o casamento Santos Costa. Ela me estudou pensativamente por um momento. Você realmente não parece nada com eles. Com os Santos, quero dizer. Porque não sou, disse com simplicidade total. Isso é completamente explicado por que Vanessa gosta tanto da senhora. Ela tem um radar natural para bons corações. O olhar de Júlia derivou melancólico para onde sua irmã e Tiago estavam posando para ainda mais fotos profissionais. Eu me preocupei muito quando ela começou a namorar ele. Tiago parecia exatamente como qualquer outro playboy de família rica que conhecíamos na faculdade. Mostrei um riso amargo. Se Júlia soube que não havia absolutamente nenhum fundo fiduciário. Pelo menos não um que Tiago pudesse acessar. Mas Vanessa sempre insistiu que ele era diferente. Júlia continuou com um suspiro. Dizia que ele tinha profundidade real sob toda aquela superfície materialista, que estava trabalhando através de lutas pessoais complexas. Ela deu de ombros resignadamente. Acho que ela viu algo que o resto de nós perdeu completamente. Ou algo que simplesmente não estava realmente lá. Pensei com tristeza profunda. Dona Margarete. Ricardo apareceu do nada, seu charme social ajustado ao máximo enquanto se dirigia educadamente a Júlia. Você nos daria licença, por favor? Precisamos discutir um assunto familiar privado. Júlia me deu um olhar questionador, perguntando claramente se eu estava segura. Assenti brevemente e ela se afastou com relutância evidente. O sorriso falso de Ricardo desapareceu instantaneamente no momento em que Júlia saiu de vista. Precisamos ter uma conversa franca sobre a herança do Tiago. Agora. Direto ao ponto e completamente sem tato. Absolutamente típico de Ricardo. Este definitivamente não é o momento nem o lugar apropriado, respondi com frieza controlada. Pelo contrário, é o momento absolutamente perfeito. Sua voz estava baixa e controlada, mas eu podia sentir o desespero pulsando por baixo da superfície polida. Tiago está começando um novo capítulo importante da vida dele. Ele precisa ter acesso ao dinheiro da mãe dele agora, não quando você decidir arbitrariamente que ele finalmente é digno. Fitei-o diretamente, genuinamente chocada com sua franqueza brutal. O que exatamente faz você pensar que Juliana deixou alguma coisa para ele? Um tremor rápido de incerteza cruzou seu rosto antes que sua confiança arrogante se reafirmasse completamente. Não brinque comigo, Maggie. Todo mundo na indústria financeira sabia que Juliana tinha aquele investimento massivo na Horizon Tech. Explodiu exponencialmente depois da morte dela. Esse dinheiro pertence legitimamente ao filho dela. Legalmente, rebati com firmeza. Pertence exatamente a quem ela designou especificamente em seu testamento. Seus olhos se estreitaram perigosamente. E você tem controlado tudo por todos esses anos, distribuindo apenas migalhas suficientes para mantê-lo financeiramente dependente de você. Manipulação clássica e cruel. A acusação, tão completamente hipócrita vinda especificamente dele, fez meu sangue ferver de raiva. É isso que você disse ao Tiago? Que eu estou manipulando ele? Disse a verdade absoluta, que a avó está criminosamente retendo o direito de nascença legítimo dele. Ricardo se exaltou ainda mais, sua colônia cara me sufocando novamente. Ele precisa desesperadamente desse dinheiro, Maggie. Nós precisamos. Nós, repeti deliberadamente, capturando o segredo revelador. O rosto de Ricardo resistiu visivelmente. Investi absolutamente tudo no futuro profissional dele. Consegui conexões avançadas, oportunidades únicas. Agora, finalmente temos uma chance real
em algo realmente grande, algo que poderia nos estabelecer permanentemente, mas precisamos de capital substancial imediatamente. Outro esquema questionável, Ricardo. Exatamente como o desenvolvimento imobiliário que o faliu completamente em 2012, ou a rede de restaurantes que fechou miseravelmente em 2018, seus olhos se alargaram profundamente com surpresa genuína. Você tem investigações em andamento sobre mim? Tenho protegido consistentemente meu neto, corrigi com determinação. Exatamente algo que Juliana esperaria e aprovaria. A menção específica à minha filha, algo escuro e feio, lampejou perigosamente pelo rosto de Ricardo. Juliana nunca entendeu realmente os negócios do mundo real. Toda aquela ética moralista sempre atrapalha o verdadeiro sucesso financeiro. Ele se inclinava intimidadoramente. Sua voz caía para uma sugestão genuinamente ameaçadora. Tiago é meu filho biológico. Ele finalmente está se tornando exatamente o homem que o criei para ser. Não ouse interferir nesse processo. O homem que você criou para ser, repeti lentamente, deixando cada palavra penetrar. É precisamente o que Juliana mais temia que ele se tornasse. Por um momento terrível, ódio puro e não disfarçado mostrado claramente em seus olhos. Então, tão rapidamente quanto havia aparecido, sua máscara social de charme deslizou de volta ao lugar quando avistou alguém se aproximando de nós. Pense cuidadosamente no que eu disse, Meg. Conversaremos novamente muito em breve, você pode ter certeza. Ele se moveu suavemente exatamente quando Tiago se achegou. Meu neto parecia distintamente corado. Seja de dança energética ou consumo de álcool, eu não consegui distinguir com certeza. O que papai queria discutir? Dito isso, seus olhos respondiam automaticamente à figura do pai através da multidão. Apenas parabenizar pelo seu casamento absolutamente lindo. Menti deliberadamente, completamente relutante em aprofundar ainda mais a divisão emocional entre nós. Nada particularmente importante. Tiago parecia visivelmente distraído, examinando metodologicamente toda a sala. Você viu a Vanessa por acaso? Ela simplesmente desapareceu depois do corte do bolo cerimonial. Talvez ela precisasse de alguns minutos para si mesma. Foi um dia emocionalmente intenso e muito longo. Ele franziu a testa com confiança. Ela deveria estar aqui socializando ativamente com meus clientes profissionais. Convidei especificamente toda a equipe executiva da Blackstone Capital. Não é o dia do seu próprio casamento? Não consegui esconder completamente a surpresa da minha voz. Chama-se networking estratégico, vovó, ele disse com um desdém palpável. Algo fundamental que papai me ensinou desde pequeno. Literalmente todo evento social é uma oportunidade valiosa. As palavras eram tão óbvias de Ricardo, repetidas com a fé cega e inabalável de um filho que ainda idolatrava o pai, apesar de décadas abundantes de evidências das falhas morais gritantes do homem. Sua mãe tinha uma filosofia completamente diferente sobre relacionamentos, disse com cuidado deliberado. Ela acreditava firmemente que relacionamentos verdadeiros eram construídos sobre confiança mútua e respeito, não transações calculadas. A expressão de Tiago foi fechada imediatamente. Sim, bom, a filosofia idealista da mãe não funcionou exatamente bem para ela, entende? Divorciada amargamente, trabalhando 80 horas por semana, depois morta prematuramente aos 45 anos. Ele balançou a cabeça com negação. Sem nenhuma ofensa, vovó, mas escolhi deliberadamente meu próprio caminho na vida. Cada palavra saía como um golpe físico brutal. Antes que eu pudesse formular qualquer tipo de resposta, sua atenção mudou completamente. Lá está a Vanessa, finalmente conversando com o pai dela. Seu tom mudou dramaticamente, tornando-se imediatamente bajulador e calculador. Deveria me juntar a eles rapidamente. William está seriamente me considerando para uma posição executiva na Costa Financial. Ele se atrasou sem esperar minha resposta, ou sequer se despediu. Observei-o se aproximar estrategicamente de Vanessa e William. Toda sua postura corporal se transforma instantaneamente. Ombros para trás, sorriso confiante e ensaiado, a personificação perfeita do gênero ambicioso e charmoso. O rosto de Vanessa mostrou-se cuidadosamente impassível quando ele deslizou o braço possessivamente ao redor de sua cintura delicada. Dona Margarete,
Um membro uniformizado da equipe do hotel foi enviado respeitosamente com um telefone na mão. Há uma ligação extremamente urgente para a senhora na recepção principal. Intrigada e preocupada, o segui através de corredores elegantes até um escritório silencioso onde um telefone antiquado estava esperando fora do gancho. Alô, Meg, é Raimundo Figueiredo. O advogado de Juliana estava visivelmente tenso e preocupado. Sei perfeitamente que é o casamento do seu neto, mas isso absolutamente não poderia esperar até segunda-feira. Alguém tem feito investigações legais extensivas e muito específicas sobre o espólio da Juliana. Minha mão abriu instintivamente o telefone. Que tipo exato de investigação? Investigações legais, formais e prejudiciais. Alguém contratou Queiroz e Andrade para investigar minuciosamente todos os termos do testamento de Juliana. Meu sangue gelou instantaneamente. Queiroz e Andrade era notoriamente um dos escritórios de advocacia mais agressivos e sem escrúpulos de São Paulo, especialmente conhecido por contestar testamentos e trustes de forma implacável. A papelada oficial foi arquivada ontem, continuou Raimundo sombriamente. E Meg, o cliente está claramente listado como Tiago Santos. A sala inteira parecia girar violentamente ao meu redor. Isso é completamente impossível. Tiago nem mesmo conhece os detalhes específicos do testamento de Juliana. Há informações ainda mais preocupantes. Raimundo continuou com gravidade. Eles solicitaram especificamente e extensivamente informações fornecidas sobre requisitos legais de competência mental para administradores de heranças. Estão metodologicamente construindo um caso legal para ter você declarado oficialmente inapta para administrar a herança. O aviso desesperado de Vanessa de antes ecoou ameaçadoramente em minha mente. Isso definitivamente não era apenas conversa vaga. Eles já estavam tomando medidas legais, concretas e agressivas. O que exatamente preciso fazer para me proteger? Pensei, meu treinamento de enfermeira entrando automaticamente em ação, focando em passos práticos e concretos, em vez da traição emocional devastadora rasgando meu coração. Por enquanto, absolutamente nada precipitado. A herança está completamente segura legalmente. Juliana se certificou meticulosamente disso. A voz de Raimundo foi suavizando com compaixão sincera. Mas, Meg, você deveria definitivamente ter muito cuidado ao redor tanto de Tiago quanto de Ricardo a partir de agora. Documente religiosamente todas as interações e considere seriamente revelar os termos completos da herança mais cedo do que tarde. Às vezes, a transparência total é a melhor defesa possível. Depois de desligar o telefone, fiquei completamente imóvel por vários minutos. A carta de Juliana parecia queimada simbolicamente em minha bolsa. Todos esses anos, havia protegido cuidadosamente Tiago da verdade devastadora de que sua mãe tinha visto completamente através dele, havia claramente conhecido o Ricardo crescente dentro dele. Esperei pacientemente que ele mudasse fundamentalmente, que de alguma forma encontrasse seu caminho emocional de volta ao garoto doce e genuíno que havia sido antes da influência sistemática e corrupta de Ricardo. Mas ao retornar lentamente à recepção, observando Tiago rir conspiratoriamente com Ricardo num canto isolado, cabeças inclinadas juntas em trama óbvia, finalmente aceitei com esclarecer doloroso o que Juliana havia conhecido instintivamente 7 anos atrás. Alguns padrões comportamentais simplesmente não mudam. Algumas lições de vida têm que ser aprendidas da maneira mais difícil possível. Era definitivamente hora de revelar toda a verdade sobre os 180 milhões de reais. Não apenas para me proteger legalmente, mas para dar a Tiago a única coisa que ele nunca havia tido, uma chance real de encarar honestamente quem ele realmente era e decidir conscientemente se era isso que queria continuar sendo pelo resto da vida. O café da manhã no dia seguinte ao casamento foi bem menor e mais íntimo. Apenas família direta e o cortejo nupcial reunidos numa sala de jantar privativa na propriedade dos Costa, na Barra da Tijuca. Mal consegui dormir durante a noite, o aviso urgente de Raimundo tocando incessantemente em minha mente como um alarme impossível de silenciar.
Ao entrar no conservatório banhado pelo sol matinal, onde mesas elegantes foram arranjadas artisticamente entre plantas tropicais exuberantes, respirei fundo e me preparei mentalmente para o confronto que agora parecia não apenas planejado, mas necessário. Tiago e Vanessa ainda não chegaram. Ricardo estava sentado estrategicamente com vários padrinhos, parecendo surpreendentemente tranquilo e alerta para alguém que havia sido discretamente escoltado pela segurança apenas 12 horas antes. Quando nossos olhos se voltaram através da sala, ele tomou sua bebida num brinde silencioso e zombeteiro que me fez o estômago revirar. Margarete. William Costa se voltou com características elegantes, oferecendo uma xícara de café aromático em porcelana fina. Espero sinceramente que tenha encontrado suas acomodações em casas de hóspedes confortáveis. Extremamente confortável, obrigada. Os Costa tiveram insistido generosamente em me hospedar em sua casa de hóspedes privativos em vez do hotel luxuoso onde outros convidados ficaram. Inicialmente fiquei tocado pelo gesto aparentemente gentil, mas agora eu me perguntava se William tinha suas próprias razões estratégicas para me manter fisicamente próxima. Me chamou com a ideia uma conversa particular antes que o jovem casal chegasse para o café. Ele sugeriu diplomaticamente, confirmando completamente minha suspeita crescente. Seguiu através de portas francesas até um terraço de pedra com vista panorâmica para jardins impecavelmente cuidados que se estendiam até a lagoa. Por vários minutos, nenhum de nós falou, bebendo nosso café em silêncio contemplativo enquanto observamos o tempo. Devo confessar algo importante, William finalmente disse, pousando sua xícara delicadamente no pires. Eu conheci pessoalmente sua filha Juliana. Mais uma revelação surpreendente. Havia pelo menos alguém neste casamento inteiro que não estava guardando segredos profundos sobre minha filha morta? Não éramos particularmente próximos. Ele esclareceu rapidamente, interpretando corretamente minha expressão de surpresa. Servimos juntos num conselho diretor de uma fundação educacional há aproximadamente 10 anos. Educação superior para jovens de baixa renda. Seu sorriso foi genuinamente caloroso pela primeira vez. Juliana era absolutamente formidável em todas as reuniões. Desafiava consistentemente nossas abordagens convencionais e frequentemente conservadoras. Nos tornava desconfortáveis da melhor forma possível. Senti uma onda familiar de orgulho materno. Isso soava exata e completamente como minha Juliana. Quando Vanessa começou a namorar seriamente o filho dela, admito que não fiz a conexão familiar imediatamente. Santos é um sobrenome relativamente comum no Brasil. William depositou sua xícara cuidadosamente na mesa de ferro forjado. Uma vez que finalmente percebi a ligação, decidi investigar Tiago mais meticulosamente. Seu histórico pessoal, educacional e profissional, seu relacionamento complexo com o pai. E o que exatamente você descobriu? Incentivei-o a falar quando ele fez uma pausa significativa. Descobri padrões comportamentais extremamente preocupantes. Sua expressão se tornou visivelmente mais grave. Ricardo Santos tem um histórico documentado e extenso de usar estrategicamente o filho para acessar riqueza e conexões sociais valiosas. Pelo menos 3 empreendimentos comerciais fracassados, financiados principalmente pelas famílias das ex-namoradas de Tiago. Numerosos empréstimos substanciais feitos exclusivamente em nome de Tiago. Meu coração afundou como uma pedra. Você sabia de tudo isso detalhadamente e mesmo assim permitiu que Vanessa se casasse com ele? A expressão de William se enrijeceu com determinação. Criei minhas filhas para tomarem suas próprias decisões na vida, mesmo quando discordo profundamente e veementemente dessas escolhas. Vanessa claramente vê algo específico em Tiago que eu, pessoalmente, não consigo enxergar. Ele hesitou deliberadamente. Entretanto, tomei medidas concretas para observá-la de outras formas. O acordo pré-nupcial deles é extremamente extenso e abrangente, e colocarei toda a futura herança dela num contrato irrevogável que ela pode acessar independente, mas Tiago jamais poderá, exatamente como Juliana havia feito sabiamente. E a Vanessa sabe sobre toda essa investigação detalhada que você incluiu? Não conhece a extensão completa, mas ela é naturalmente inteligente e observadora. Definitivamente percebe e se preocupa com a influência crescente de Ricardo.
Ele se inclinou para a frente, criando uma atmosfera de confiança. O que me traz ao motivo real de querer falar privativamente com você. Há rumores persistentes nos círculos financeiros de São Paulo de que Juliana deixou bens substanciais que Tiago espera herdar automaticamente quando você falecer. Ricardo tem usado essa expectativa específica para garantir investimentos questionáveis e empréstimos de alto risco. E você está compreensivelmente preocupado com sua filha sendo arrastada para esses esquemas financeiros. Concluí com clareza. Precisamente, ele confirmou, encontrando meus olhos diretamente. Não quero ser indelicado ou invasivo, Margarete, mas preciso perguntar. Esses rumores específicos são factualmente verdadeiros? Juliana realmente deixou uma herança significativa para o filho? A pergunta pairou no ar matinal entre nós como uma nuvem densa. Eu poderia facilmente mentir, manter o segredo que havia guardado zelosamente por 7 anos completos, mas que propósito real isso serviria agora? Juliana deixou absolutamente tudo para mim, disse com calma deliberada, junto com instruções muito específicas e detalhadas sobre Tiago. As sobrancelhas grisalhas de William se ergueram progressivamente, mas ele não demonstrou qualquer outra ocorrência emocional visível. Entendo perfeitamente. E Ricardo e Tiago não sabem dessa realidade? Eles suspeitam vagamente, mas não conhecem os detalhes legais específicos, razão pela qual engoli em seco, preparando-me para a confissão. Estão se preparando legalmente para contestar minha competência mental como administradora da herança agora mesmo. William pareceu sincero e profundamente chocado. Eles estão fazendo o que exatamente? Antes que eu pudesse explicar mais detalhadamente, as portas do terraço se abriram com força. Tiago estava ali, visivelmente desarrumado de uma forma que sugeria ressaca severa em vez do visual casual descontraído que os jovens às vezes cultivam deliberadamente. Aí estão vocês dois, ele disse, seu tom claramente acusatório e irritado. Papai está procurando você, vovó. Disse que é urgente. William falou suavemente com graça social praticada. Na verdade, Tiago, eu estava justamente esperando uma oportunidade para falar com você sobre uma possível posição executiva na Costa Financial. Talvez possamos conversar após o café? A mudança súbita e inesperada pegou Tiago completamente desprevenido. Seus olhos vermelhos e inchados se alargaram visivelmente com interesse calculado. Sério mesmo? Quero dizer, sim, absolutamente interessado. Excelente. Farei meu assistente pessoal agendar uma reunião formal. William acenou educadamente para mim. Margarete, muito obrigado pela conversa esclarecedora. Conforme ele se afastou diplomaticamente, o comportamento de Tiago mudou instantaneamente, um olhar frio e calculista, afetando sua névoa matinal. Sobre o que exatamente vocês dois estavam conversando tão secretamente? Apenas nos conhecendo melhor. Somos família agora, afinal de contas. Mantive minha voz deliberadamente leve e casual. Onde está Vanessa? Ainda se arrumando obsessivamente. Ele acenou com desdém óbvio. Mulheres, né? 1 hora inteira só para passar batom. O sexismo casual e automático me fez estremecer internamente. Mais um eco claro da influência sistemática de Ricardo. Seu pai está me procurando para quê, especificamente? A expressão de Tiago mudou, tornando-se notavelmente mais cautelosa e defensiva. Sim, quero discutir algo extremamente importante antes de partirmos para minha lua de mel. A lua de mel que seus cartões de crédito pagaram completamente, disse com firmeza, observando atentamente sua reação. Uma viagem que você realmente não pode pagar. Ele empalideceu visivelmente. Como você... Então seus olhos se estreitaram perigosamente. Vanessa, ela não tinha absolutamente nenhum direito de discutir nossas finanças pessoais com você. Ela está genuinamente preocupada com você, Tiago. Com o vício em jogos, as dívidas crescentes, a influência cada vez mais forte que seu pai exerce sobre cada decisão sua. Seu rosto corou intensamente de raiva pura. É exatamente por isso que precisamos do dinheiro da minha mãe imediatamente. Não quando você decidir arbitrariamente que finalmente sou maduro o suficiente ou qualquer outro padrão impossível que tenha implementado secretamente. Tenho oportunidades reais, conexões inovadoras esperadas.
Os esquemas questionáveis do seu pai, você quer dizer? Interrompi deliberadamente. Exatamente como todos os outros empreendimentos que falharam miseravelmente. Você não entende absolutamente nada sobre o mundo dos negócios. Ele explodiu, tão exata e assustadoramente como Ricardo na noite anterior. Papai está construindo algo realmente grande desta vez, algo que poderia nos estabelecer permanentemente. Só precisamos de capital inicial substancial. E você realmente acredita que o dinheiro da sua mãe é uma resposta mágica? É meu dinheiro por direito! As palavras explodiram dele com força, atraindo olhares sobressaltados de várias pessoas que entraram no terraço. Tiago baixou a voz consciente, mas não conseguiu disfarçar sua intensidade desesperada. Mãe teria querido que eu tivesse acesso, não você controlando tudo autoritariamente. O que você sequer faz com tanto dinheiro? Vive naquela casa minúscula, dirige aquele carro velho, usa as mesmas 3 roupas há anos. Cada palavra revelava de forma dolorosa do quão pouco ele realmente me conhecia, ou havia conhecido sua própria mãe. Juliana valorizava genuinamente a simplicidade. Ensinei os mesmos valores após crescermos com tão pouco. A vida modesta que eu escolhi deliberadamente não foi resultado de falta de recursos financeiros, mas sim de ter valores pessoais profundos. Tiago, disse com calma forçada, há algo crucial que você precisa saber sobre o testamento de sua mãe. Seus olhos se iluminaram instantaneamente com expectativa gananciosa. Finalmente vai liberar o dinheiro? Não. Respirei profundamente, preparando-me para o momento que havia acontecido por 7 anos. Vou contar toda a verdade. O dinheiro nunca foi legalmente designado para você. Juliana deixou absolutamente tudo para mim, sem quaisquer obrigações de passar 1 centavo para você. Jamais. O sangue sumiu completamente de seu rosto jovem. Isso não é possível. Ela jamais faria algo assim comigo. Fez exatamente isso. Mantive seu olhar chocado com firmeza absoluta. E antes que você e seu pai prossigam com os planos de me declarar mentalmente incompetente, deveria saber que Juliana antecipou precisamente essa possibilidade também. A herança tem disposições legais específicas que imediatamente doariam toda a quantia para instituições de caridade se qualquer tentativa desse tipo fosse feita. Ele cambaleou fisicamente para trás, como se eu o tivesse atingido com força física. Como você descobriu sobre... Dona Margarete? A voz familiar de Ricardo interrompeu, suave como brisa, enquanto se juntava a nós no terraço. Discussão familiar importante sem minha participação? Estou genuinamente magoado. Um único olhar no rosto devastado e chocado de Tiago e o sorriso confiante de Ricardo vacilou visivelmente. O que está acontecendo aqui? Pergunte diretamente ao seu filho, disse friamente, pegando minha bolsa com determinação. Acredito que ele tenha novidades sobre a herança com que ambos vocês contavam desesperadamente. Enquanto eu me afastava com dignidade, recebia as sugestões urgentes de Ricardo e a resposta completamente devastada de Tiago. Se foi, papai. O dinheiro nunca foi nosso para começar. Pela primeira vez, desde que Juliana morreu tragicamente, senti fisicamente o peso esmagador de seu segredo finalmente se levantando dos meus ombros. A verdade foi completamente exposta agora, pelo menos a parte mais crucial dela. O que não havia contado era o que Juliana escreveu em suas instruções finais secretas. Se Tiago algum dia realmente mudar verdadeiramente, mãe, todo o dinheiro é legitimamente dele. Você saberá instintivamente quando esse momento chegar. Se nunca chegar, use tudo para fazer bem genuíno neste mundo. Quando reentrei no local elegante do café, peguei Vanessa observando tensamente o terraço. Preocupação profunda gravada em seu rosto delicado, enquanto observava a conversa, obviamente animada, de seu novo marido com o sogro. Nossos olhos se encontraram através da sala luxuosa e tivemos a certeza absoluta de que o teste real de caráter estava apenas começando. 3 semanas se passaram lentamente. Tiago e Vanessa se apresentaram desfrutando de sua lua de mel romântica nas Maldivas, uma viagem extravagante que agora eu sabia que definitivamente ele não poderia pagar. Retornei à minha rotina de vida tranquila e significativa.
fazendo trabalho voluntário regular no Hospital Miguel Couto, onde havia trabalhado por décadas como enfermeira-chefe, cuidando amorosamente do meu pequeno jardim de ervas, comparecendo fielmente ao meu clube de leitura semanalmente. Mas por baixo dessa rotina aparentemente calma, estava metodologicamente me preparando para uma tempestade emocional e legal que sabia que certamente seguiria minha revelação devastadora para Tiago. Raimundo havia trabalhado incansavelmente para fortalecer todas as proteções legais ao redor da herança de Juliana. William Costa ofereceu discretamente seu apoio substancial, incluindo conexões diretas com sua própria equipe jurídica de elite, se necessário. Chegara até a instalação de um sistema de segurança residencial moderno, depois que Roberto Garcia ligou com um aviso crítico, mas inquietante. Ricardo Santos tem feito perguntas sobre você em círculos particularmente preocupantes. A calmaria artificial se acabou abruptamente numa tarde chuvosa de terça-feira. Minha campainha tocou insistentemente e, através da câmera de segurança recém-instalada, vi Vanessa em pé na minha varanda, completamente sozinha e sem guarda-chuva, cabelo escuro grudado no rosto pela chuva tropical. Maggie, ela disse quando abriu a porta, sua voz visivelmente absorta por emoção intensa, preciso urgentemente falar com você. A conduzi imediatamente para dentro, trazendo toalhas macias e preparando chá de camomila quente. Ela se sentou à minha mesa de cozinha familiar, parecendo simultaneamente mais jovem e dramaticamente mais velha que no casamento. Uma garota brincando de ser mulher adulta, subitamente confrontada com realidade brutal e inescapável. Tiago me contou absolutamente tudo, ela disse finalmente, segurando uma caneca de porcelana entre as mãos como uma âncora. Sobre o dinheiro de Juliana. Sobre o que você revelou no café. Olhou meus olhos diretamente. É realmente verdade? A mãe dele genuinamente não deixou nada específico para ele? Ela não deixou nada diretamente designado para ele, confirmei com honestidade. Deixou literalmente tudo para mim. Mas por quê? A pergunta simples continha tamanha perplexidade genuína. Ele é o filho dela. Considerei cuidadosamente como responder quanto à verdade completa revelada. Juliana disse que Tiago cresceu e amadureceu sendo gradualmente moldado pelos valores e prioridades de Ricardo. Tinha medo genuíno de que o dinheiro ilimitado faria com que ele se o recebesse jovem demais, sem ter realmente merecido ou aprendido seu valor. Então era fundamentalmente sobre ensinar responsabilidade financeira e pessoal? Parcialmente, disse com cuidado deliberado, e parcialmente sobre proteção genuína, proteger Tiago de suas próprias tendências autodestrutivas. Vanessa fitou seu chá pensativamente. A lua de mel foi absolutamente horrível, ela disse abruptamente, sua voz transmitida de tristeza. Tiago esteve no telefone com Ricardo constantemente. Brigavam violentamente, depois conspiravam intensamente, depois brigavam novamente num ciclo infinito. Tiago mal conversava comigo, exceto para perguntar insistentemente se meu pai poderia investir no mais recente empreendimento deles. Meu coração doeu genuinamente por ela. Sinto muito profundamente, Vanessa. Quando chegamos de volta ontem, Ricardo estava esperando no nosso apartamento como se fosse dono do lugar. Conversaram por horas, trancados no escritório de Tiago. Ouvi gritos, coisas sendo atiradas. Ela olhou para cima, olhos vermelhos, mas determinadamente secos. Esta manhã, Tiago me informou friamente que contratou os advogados mais agressivos de São Paulo para contestar o testamento. Insiste que você manipulou psicologicamente Juliana quando ela estava emocionalmente vulnerável, que o dinheiro deveria legalmente pertencer a ele por direito de nascimento. Eu esperava precisamente essa ocorrência, mas ainda doía profundamente. E o que você pessoalmente acredita em tudo isso? Acredito, ela disse lentamente, escolhendo cada palavra, que Tiago definitivamente não é o homem que pensei ter me casado. Torceu sua aliança de diamantes nervosamente. O Centro Comunitário da Rocinha ligou ontem. Tiago pediu oficialmente saída da missão do trabalho voluntário, disse que não podia mais desperdiçar tempo precioso com casos perdidos e pessoas inúteis. A crueldade casual dessas palavras, tão iguais às do vocabulário de Ricardo, me fez estremecer de repulsa.
Há algo ainda mais preocupante, Vanessa continuou com voz baixa. Tiago não sabe que eu ouvi, mas Ricardo estava discutindo no telefone sobre outras formas mais diretas de acelerar significativamente a linha temporal da herança. Eu me assustei genuinamente, Meg, da forma específica como ele disse isso. Inclinou-se para a frente com urgência. Honestamente, não acho que você esteja fisicamente segura. Um calafrio gelado passou pela minha espinha. Você realmente acredita que eles me fariam mal físico? Não sei mais do que são capazes, ela sugeriu com medo genuíno. Ricardo tem um controle psicológico total sobre Tiago. Não consigo entender completamente. É como se ele se transformasse em uma pessoa completamente diferente sempre que o pai está presente. Ficamos em um silêncio pesado, apenas o som da chuva tamborilando ritmicamente contra as janelas. Finalmente, tomei uma decisão de que mudaria tudo irreversivelmente. Há algo extremamente importante que você deveria ver, disse, me levantando. Fui ao meu quarto e voltei com a carta de Juliana. O papel visivelmente desgastado e amolecido de anos de cuidados. Isto é o que Juliana escreveu pessoalmente para acompanhar seu testamento oficial. Nunca mostrei a absolutamente ninguém. Vanessa pegou a carta com as mãos visivelmente trêmulas. Conforme lia silenciosamente, sua expressão mudou dramaticamente, de curiosidade para choque profundo, depois para tristeza avassaladora. Mãe, tenho visto Tiago se tornar progressivamente mais parecido com Ricardo a cada ano que passa. Tentei absolutamente tudo para quebrar a influência psicológica de Ricardo sobre ele. Terapia, conversas, até distância física. Nada funcionou. O dinheiro só acelerava exponencialmente as tendências de Tiago, mas confesso que não desisti completamente da esperança. Se ele algum dia realmente mudar fundamentalmente como pessoa, se encontrar seu caminho emocional de volta aos valores genuínos que tentei ensinar, você saberá instintivamente. E então, mãe, todo o dinheiro é legitimamente dele para usar com sabedoria. Até esse momento chegar, proteja-o de si mesmo e proteja-se de ambos. Ela sabia. Vanessa sussurrou com admiração e tristeza. Viu exatamente o que aconteceria com precisão profética. Juliana era dolorosamente perspicaz, confirmei. E amava Tiago profunda e incondicionalmente, mesmo quando não conseguia mais consegui-lo emocionalmente. Vanessa dobrou a carta com cuidado reverente. O que você fará agora? Defender a herança, exatamente como Juliana pediu, e manter a esperança. Tem esperança de propósito? Que Tiago eventualmente encontre seu caminho de volta? Tenho sim, que ele deliberadamente escolha ser mais que simplesmente o filho de Ricardo. O telefone de Vanessa vibrou com uma mensagem. Seu rosto se contraiu conforme lia. Tiago está exigindo que eu volte imediatamente para casa. Estou me encontrando com a equipe legal. Preciso tomar uma decisão sobre o que fazer a seguir. Conforme acompanhei ela até a porta, ela se virou subitamente. Todo esse dinheiro, esses 180 milhões. O que você realmente faz com ele, Meg? Apenas deixa rendendo em contas bancárias? Sorri com sincera satisfação. Juliana foi extremamente específica sobre isso também. Metade da renda anual vai diretamente para fundações que apoiam mulheres vítimas de violência doméstica, uma causa que era paixão pessoal secreta de Juliana. A outra metade financia integralmente bolsas de estudo para jovens de baixa renda que estudam medicina e enfermagem. Os olhos de Vanessa se encheram completamente de lágrimas. Ela ainda está trabalhando com pessoas. Sempre estará. E se Tiago algum dia genuinamente se tornar o homem que ela esperava que ele fosse, deixei a frase intencionalmente suspensa. O dinheiro será legitimamente dele. Vanessa completou com compreensão. Mas apenas se realmente merecer. Exatamente. A questão crucial é, ele algum dia deliberadamente escolherá merecê-lo? Enquanto observo Vanessa desaparecer na chuva persistente, voltando para um casamento que já estava se desintegrando rapidamente, segurei a carta de Juliana firmemente contra meu peito. 7 anos guardando seu segredo mais íntimo. 7 anos esperando pacientemente que Tiago mudasse de verdade. Talvez ele nunca mude. Talvez escolhesse permanecer eternamente, sendo apenas o filho ganancioso de Ricardo para sempre. Mas a esperança inabalável de uma mãe, mesmo depois da morte,
Definitivamente vale a espera prolongada. E se Tiago algum dia escolher conscientemente o amor genuíno sobre dinheiro fácil, compaixão real sobre ganância destrutiva, família verdadeira sobre os esquemas questionáveis de Ricardo, eu saberei instantaneamente. Juliana me deixou muito mais que dinheiro. Deixou-me sabedoria profunda para reflexão quando o coração de alguém realmente muda de forma autêntica. E até aquele dia abençoado chegar, se algum dia chegar, seus milhões continuarão fazendo bem genuíno e significativo no mundo, exatamente como ela teria desejado apaixonadamente. 6 meses se passaram como páginas de um livro doloroso. Vanessa havia pedido separação após descobrir que Tiago havia secretamente hipotecado o apartamento deles para financiar um investimento fraudulento de Ricardo. Os advogados contestaram o testamento por 3 meses, até descobrirem que era absolutamente impossível. Ricardo foi preso por estelionato. E então, numa manhã de sábado ensolarada, minha campainha tocou. Através da câmera de segurança, vi um homem magro, barba crescida, cabelos mais longos. Levei alguns segundos para reconhecer meu próprio neto. Vovó, Tiago disse quando abriu a porta, sua voz quebrada. Posso entrar? Por favor? Ele era diferente. Não apenas fisicamente, mas algo nos olhos. Uma humildade que nunca havia visto antes. Trabalhei os últimos 6 meses numa clínica de reabilitação no interior, disse ele, sentado na minha cozinha. Não apenas para o vício em jogos, mas para tudo. Para quem eu me tornei. Preparei chá em silêncio, deixando-o falar. Li a carta da minha mãe, vovó. Vanessa me mostrou antes de pedir a separação. Lágrimas desceram por seu rosto. Ela estava certa sobre tudo. Sobre mim, sobre o papai, sobre o que o dinheiro faria comigo. E agora? Perguntei. Agora quero merecer ser filho dela novamente. Não quero o dinheiro, vovó. Quero trabalhar nas fundações que ela criou através de você. Quero ajudar pessoas de verdade, não por aparecer ou por interesse. Observei-o por um longo momento. Havia algo diferente em seus olhos, uma paz que nunca tinha visto. A fundação sempre precisa de pessoas genuinamente comprometidas, disse finalmente. Mas não será fácil. É trabalho real, sujo às vezes, mal remunerado. É tudo o que quero, ele respondeu. Uma chance de honrar a memória dela de verdade. Mas 6 meses depois, ao visitar o Centro de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência que a Fundação Juliana Santos havia aberto em Copacabana, encontrei Tiago coordenando um grupo de apoio para homens em processo de mudança comportamental. Meu nome é Tiago, ele disse ao grupo. Durante anos, escolhi ganância sobre família, dinheiro sobre amor, esquemas sobre trabalho honesto. Perdi meu casamento, a confiança da minha avó e quase perdi minha alma. Mas aprendi que nunca é tarde demais para escolher ser a pessoa que nossa família espera que sejamos. Ele me viu através do vidro e acenou. Não o sorriso calculista do passado, mas algo genuíno e sereno. Na semana seguinte, Raimundo preparou os documentos de transferência. Não de todo o dinheiro. Tiago não estava pronto para isso e talvez nunca tenha estado. Mas 50 milhões foram destinados a um fundo que ele administrava, usados exclusivamente para expandir o trabalho social. Juliana estaria orgulhosa, disse Raimundo, observando Tiago participar dos papéis com mãos que não tremiam mais. Ela sempre esteve, respondi, tocando a carta que ainda carregava comigo. Só estava esperando que ele percebesse. Ao sair do escritório, Tiago me abraçou. Um abraço genuíno pela primeira vez em anos. Obrigado por nunca ter desistido, vovó. Obrigado por proteger o legado dela até eu estar pronto para honrá-lo. Olhei para o céu azul do rio, sentindo a brisa familiar da praia. Em algum lugar, Juliana estava sorrindo. O dinheiro havia encontrado seu verdadeiro propósito, e seu filho havia encontrado sua verdadeira vocação. Às vezes, as melhores heranças não são deixadas em testamentos. São plantadas em corações e colhidas quando finalmente estamos prontos para merecê-las. E por hoje é só, mas antes de ir, deixa aí nos comentários sua opinião, o que faria diferente, de onde está ouvindo e que nota dá para essa história. Se inscreva no canal e nos vemos na próxima.